Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde aí, né? Tudo bem com vocês? Esperar agora a pessoa começar a entrar. Ah, já entrou. Ai, que bom. Fabiola. Aí. Pessoa entrando, vamos esperar. Olá! Cine, tudo Tudo, bem? tudo bem e você? Bem na Tudo hora. bem também, graças a Deus. Ah, que bom. Estou num Tá me ambiente ouvindo bem? diferente hoje. Tô na casa do meu irmão, eu estou aqui na Noruega, um pouquinho longe. Aham. Ah, tô no quarto É da minha bastante. sobrinha. Aham. Ah, é Sim, muito sim. legal isso, né? Essa conexão. Mesmo você aí na Noruega, e a gente aqui no Brasil, a gente Sim, consegue se comunicar tão facilmente. sim, nossa, é incrível, né? Mas saindo agora, acho que com tudo que está acontecendo hoje, a gente vê que o mundo não é tão grande, né? Dá para a gente se conectar bem, dá para a gente ficar junto mesmo longe, né? Com certeza. Qual cidade que você está na Sim. Noruega? Qual Eu cidade? estou na cidade, estou na cidade do Bergen, que é a segunda maior cidade. Bergen. Aham. É. Aham. Você já veio para cá? Não, a Noruega é um dos países daí que eu não conheço. Eu Então tem que conheço, vir conhecer, então. eu conheço a Suécia, mas a Noruega nunca fui. Ah, sim. Tenho que É, ir, ele é quero bem ir um parecido dia. com. É um pouco parecido. Só que tem um pouco mais de fjords, né? Tem a costa aqui, que é bem bonita aqui, né? Ah, imagino. Bom, é, eu vou me apresentar rapidinho, né? Que se tem alguém que não me Aham. conhece, né? Meu nome é Tina, Uhum. sou fundadora do Projeto Roupa, trabalho em Taubaté, sou norueguesa, no momento eu estou aqui com minha família, né? Passando por essa crise. Aqui, graças a Deus, está começando a normalizar um pouquinho as coisas, né? O projeto Hope trabalha com criança e adolescente em Taubaté e famílias carentes. Vai fazer 17 anos que eu montei e fundei a ONG e hoje estamos com cerca de 100 crianças e adolescentes. E eu conheci você em São Paulo, né? Mulheres do Brasil. Se apresenta um Uhum, pouquinho, isso. fala um pouquinho de você para a gente. Bom, eu fui atleta, né, da seleção brasileira de natação e fiquei 22 anos na seleção brasileira. Fui a 3 Olimpíadas, fui 110 vezes campeã brasileira, fui a 12 campeonatos mundiais, 5 Jogos Pan-Americanos, 51 medalhas em Copas do Mundo. Então, a minha carreira como atleta, né, ela foi bem longa. Enquanto eu era atleta, eu fundei a minha marca junto com a minha mãe, né? Fazendo motivação esportiva de praia. Tá dando muito eco? Não, não tá. Tá. E a gente, né, quando eu parei de competir profissionalmente, aí eu fiquei full time, nesse empreendimento, a gente fazendo a marca crescer. Nós fomos a marca licenciada das Olimpíadas Rio 2016, foi uma coisa muito bacana assim para a empresa. E, e eu junto com meu marido a gente faz alguns trabalhos voluntários, a gente vai falar mais para frente, né? Mas a gente tem uma competição chamada Swim for Change, né? Nadar para mudar. A gente ajuda as crianças, né, de São José dos Campos a seguirem nesse caminho do esporte. E atualmente eu estou como secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social dentro da Secretaria Especial do Esporte aqui em Brasília. Então, esse é um Muito. resumo. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci você. Acho que foi o dia depois que chamou você para ir para Brasília, tudo. Então, aí a gente fica muito feliz quando sabe que tem pessoas como você que está na frente, né? Então, isso é muito bacana, né? É, Você começou bem cedo, né, com o esporte. sim, eu tinha 4 anos de idade, né? Meus pais foram atletas de natação, se conheceram Ah, lá em São José dos Campos, no clube onde aham. eu fiz natação. Mas então eles iam me colocar de qualquer maneira no esporte, mas com 4 anos eu tive uma crise de bronquite muito forte, e aí eles falaram, não dá para esperar mais, para colocar a Fabi na natação agora. Então foi com praticamente 4 anos. E assim, hoje em dia é considerado tarde,
né? As minhas filhas, por exemplo, eu tenho uma de 5 e outra de 3. E Sim. quando elas tinham 7 meses, já perguntavam, já está na natação? E se eu falava, não, não estou na natação ainda. Não puseram na natação ainda? Eu falei assim, mas ela só tem 7 meses. Mas é assim, comum hoje em dia as crianças, né? Assim, a natação principalmente, que é um dos únicos esportes que você pode fazer bebê, né? O que é muito bom. Sim. Então, acho que é um esporte que é bacana você começar cedinho, até para você se adaptar a esse ambiente da água, uma coisa que as crianças gostam muito. Então, naquela Sim. época, não existia todo esse trabalho com crianças nessa idade, mas hoje já tem, o que eu acho muito bom. Então, assim, se eu Sim, fosse colocar as meninas para nadar com 4 anos, seria tarde. Mas no meu caso, foi cedo. foi cedo. Os meus filhos, eu fiz natação quando estava grávida, então aí depois, quando meu filho nasceu, ele já entrou. Só que aí, acho que muitas pessoas que colocam filho pequeno na natação, não vê como natação, não vê como esporte, né? Eu acho que vê como uma brincadeira para acostumar com água. Não pensa que talvez tenha um futuro dentro do esporte. Eu acho que é um pouco diferente, né? Do que quando você vem de uma família, né, que faz a natação, né? Mas tudo é um processo, né? Quando você é pequenininho, você não sabe que você vai seguir um caminho profissional. Você está lá justamente Sim, por uma questão de saúde, né? E até por uma questão social. É gostoso de estar junto com os amigos, você se diverte. Eu acho até que nessa fase da nossa criança tem que ser alguma coisa que seja brincadeira e que seja gostoso, até para não sim, desmotivar, né? Então, assim, sim, os treinadores, eles assim tinham sempre as coisas sérias, mas sempre tinha 5 minutos de brincadeira, tá, né? Para sim, você aprender, né? Mas assim, tinha uma partezinha que era da brincadeira. Então, acho que isso é fundamental. E depois você começa realmente a levar a sério. Mas no primeiro momento, eu acho que é muito importante para as crianças gostarem realmente do esporte, se divertirem. sim. Acho que pegar o gosto pelo esporte, né? E talvez tentar vários tipos, né? Porque não é porque um gosta, o outro vai gostar, né? Então, cada um é diferente. Sim, aham, sim, é. E se começa cedo, né? Dá tempo para você experimentar várias coisas, né? Até É. você achar o seu, né? A minha mãe deu um oizinho ali. Oi, mãe, tudo Ah, bem? sim, legal. Minha mãe tá, Ah, tá, bacana. tá acompanhando as lives. Eu vi que a Ju Tira também entrou. Tô vendo o pessoalzinho entrar. Sim. Muito bom. Esses live é bem gostoso, assim, o papo, assim, a gente vê que várias pessoas entram e acompanham, tem muitos lives, né, hoje um dia. A gente mudou, a Sim. gente tinha no sábado à noite, mas agora mudou para sexta, né? Mas acho que é Aham. uma coisa legal para as pessoas poderem acompanhar em casa, né? Que aí ainda, né, precisa ficar em casa, por enquanto. Eu tenho trabalhado. Acho que tem, assim, tem algumas pessoas que estão trabalhando, né? E tem algumas pessoas que estão em casa. E as pessoas, eu falo assim, que estão em casa e que têm filhos, que não conseguem Uhum. acompanhar lives, né? Porque as crianças demandam muito, porque não estão na escola. Então, é bem difícil para Sim, quem é obrigado a fazer home office com criança em casa. É um desafio bem grande. Mas para, né, para muitas pessoas, com certeza, assim, eu, por exemplo, eu não sei eu fazer fiz, as lives depois das 9 da noite. sim. Para os Mas lados que fica gravado, né? aí depois a gente assiste as gravadas. É. Mas como você começou bem cedo, assim, tem pessoas que acham que criança não deve começar muito cedo. Eu não sei se quando você começou, se você já começou com Uhum. competições, que você já começou com. Ser bem sério, se foi mais na brincadeira, assim, quando você começou. Uhum. Olha, como eu comecei com 4 anos, não tinha muita competição, né? Eu acho que tinha festivais, de você participar dos festivais. E eu comecei Ah, no SESC. O SESC, uhum, ele é uma instituição muito mais para o recreativo do que para o competitivo. Então, com uhum, 6 anos de idade, eu fui para esse outro clube, que é a Associação Esportiva São José, e ele é um clube realmente que vai te formar na competição. Então, você vai passando dos níveis e oficialmente você se federa com 10 anos. Então, assim, a partir dos nossa, 10 anos que começam as competições. Então, com uhum, 10 anos eu já competi. A gente foi numa competição lá no Pacaembu, uma piscina de 50 metros,
e a gente tudo piquititico, né? Nadar naquela piscina que é pra gente, a gente não estava acostumado a treinar em 50 metros. Então, assim, foi bem difícil nadar o sem borboleta lá, achei que eu nunca fosse chegar. Mas a gente aprende com isso também no esporte, né? Você tá morrendo lá de medo, mas você enfrenta e no final deu tudo certo. Mas aí eu acho que assim, a competição, ela é uma coisa importante. Eu acho que o esporte é diferente de atividade física. Você tem atividade física que você faz, enfim, né? Caminhar, jogar bola, pular corda, subir em árvore, enfim, pedalar de bicicleta, brincar. Isso é muito positivo. Mas não tem a mesma estrutura que o esporte. E quando é esporte, o objetivo também, eu acho que é a evolução, né? É o teu desempenho melhorar, tanto como, né, no esporte em si, como a sua condição física, né? Você faz o esporte para você melhorar, né, a sua parte aeróbica, para você ter mais força. Então tem que ter esse acompanhamento e eu acho positivo. Algumas pessoas falam que não é bom porque a criança perde, chora. Não, acho que assim, tem os momentos que você tem que fazer a recreação e tem os momentos que a competição faz parte, até para você aprender na vida, que a vida não é fácil e que você vai receber muitos nãos e que vai ter muita frustração. Eu acho que é um dos maiores benefícios do esporte é justamente você estar em competição numa idade tão pequena, tendo que lidar com a perda, né? De perder. E assim, você não vai ganhar todos, né? A maioria das vezes você perde. Não. Então, eu acho isso muito válido. Ai, nossa, a criança não dá dó, a criança chegou lá, não entende direito, chegou em sétimo, não ganhou medalha. Já vai aprendendo. É duro, mas assim, não acho que é uma coisa que assim, tem que conversar, explicar o que importa, não é só o resultado final, é seu esforço. É você focar no esforço para a criança, é muito importante. Então, a orientação dos treinadores, a orientação dos pais, né? E você acaba levando isso para o resto da vida, porque às vezes as situações não vão ser do jeito que você quer, mas se você sabe que você fez o seu melhor, você se esforçou para aquilo, você, a princípio, você tem que ficar feliz e satisfeita, porque você fez a sua parte. O que você não pode controlar, não tem como você controlar, né? Então, eu acho muito válido a criança começar a competir. Eu comecei a partir dos 10 anos. Eu acho que assim, se a criança aprende, se os pais sempre passam a mão na cabeça, a criança sempre, né, tem o que ela quer e ela sempre assim, tá em primeiro lugar, todo mundo dá atenção para ela. Quando crescer, a vida não é assim, né? Não, aí chega na realidade, vê que não é aquilo ali e leva um choque, assim. Então, acho que eu concordo com você, que é competição. Mas, claro, que você tem que explicar, né? Não é que perdeu, tem pais também, né? Que é assim, que meio existe que a criança vai ganhar, e se não ganha, os pais ficam meio com raiva, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? É muito importante. Sim. Acho que a psicológico, né, da criança, né? E quando você começou a fazer, né? Você já pensou em desistir? Ou você sempre se sabia que era isso que você queria fazer? Porque, como você falou, não é sempre tão fácil, né? Eu acho que, assim, a minha vida em especial, assim, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu até estava em uma outra live ontem com o pessoal do Corinthians, os nadadores, e tinha bastante criançadinha. Eu falei assim, que eu gostava, meus pais sempre gostavam de viajar, né? Viajavam enquanto a gente era pequenininha. Em algumas viagens a gente ia, em outras não. Mas, assim, eles têm esse hábito, né? De conhecer outros lugares. Então, também passou isso pra gente, né? Eu tenho uma irmã, a Alessandra. Então, assim, quando estava crescendo, eu falei assim, nossa, eu quero viajar, eu quero ser aeromoça, né? A minha vontade, no princípio, era tipo assim, ó, já que eu gosto de viajar, eu vou estudar, ou enfim, meu sonho é ser aeromoça para poder viajar bastante. Enfim, né? Eu acabei indo para a faculdade. Você trabalha e viaja, né? Sim. Eu estudei nos Estados Unidos, né? Eu tive muita, assim, eu comecei estudando psicologia, que é uma coisa que eu ainda gosto, mas eu tive um professor muito ruim que me desmotivou a seguir. Aí eu fui para fisioterapia e acabei me formando em artes cênicas. E depois eu abri uma empresa de moda esportiva e hoje eu sou secretária nacional. Então, assim, né?
assim, a minha vida como atleta, né? Eu falo assim, né? Eu queria viajar e eu acabei viajando através da natação, né? Eu fui Sim, para eu não conhecia a Noruega, igual eu já te falei, né? Mas assim, eu já fui para 36 países, o que é muito bacana. É... A Lúcia também falando, eu também tinha esse sonho. E é, viajar é muito gostoso, né? A gente conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, é fascinante. Mas aí eu fui com como atleta, certeza. então. Mas assim, durante essa caminhada, a gente com certeza pensa em desistir, né? A princípio, eu não sabia que eu seria uma atleta olímpica. Eu comecei com esse sonho por volta dos 16 anos, quando eu cheguei na seleção brasileira. E depois disso, Hum, quando você traça um grande objetivo e você fala, nossa, eu quero chegar lá, aí o caminhar é longo, né? Então, tive com certeza muitos momentos de tipo assim, nossa, não aguento mais, ou enfim, tá muito difícil. Você treina um ano inteiro para você uma competição principal. Aí você chega naquela competição, você não sim. melhora o tempo. Aí você treina um ano inteiro, se dedicando, acordando cedo, se esforçando todos os dias, você chega na competição principal, você não melhora o tempo de novo. Aí você treina mais um ano, treina, chega na competição principal, você não melhora o tempo de novo. Aí você fala, ah, né, não tem jeito, enfim, né, não nasci para isso, eu tô fazendo tudo errado. Então você desmotiva, é mais do que óbvio que, Sim. assim, que você passa por esses momentos difíceis de frustração, assim como eu, como os outros atletas, fora as outras coisas que a gente passa em termos físicos, de não ter apoio, de não ter patrocínio, de não ter estrutura, de, enfim, sofrer com, né, mudanças dentro do clube e tudo. Então, isso, e também eu acho que o bacana do esporte é que você entende que, assim, a dificuldade não precisa ser uma barreira final, tem que ser uma barreira a ser Uhum. superada, né? E Sim, você supera aquela barreira e você, na verdade, aprende com aquilo e cresce com aquilo e se torna melhor. E se você, de repente, não tivesse passado por aquilo, você não alcançaria, de repente, aonde você quer chegar. Então, eu acho que é importante a gente ver esses momentos não como dificuldades ou desafios, e sim como, assim, degraus, né? Se está passando por uma grande dificuldade, é aquele... aí tá travando aí, deixa eu ver. Tá travando para vocês também, pessoal? Só aqui para mim. Espero que a internet ajude um pouco hoje. Ficou ruim, né? Mas voltou, né? Ah, é. Voltou agora. É. Então, assim, a gente entender esses momentos difíceis não como um fracasso, né? Eu acho que Uhum. isso é muito importante a gente entender que o errar, né, ou o fracassar não é uma coisa ruim, é uma coisa que faz parte. É. E quando você tem essa perspectiva que, tipo assim, é lógico que ninguém gosta quando não dá certo, ninguém gosta de perder, ninguém gosta quando... Mas se você tem um olhar, uma visão em relação a isso, que, que, que isso não é um problema tão ruim, e sim é um Uhum. degrau que você está sendo trabalhado, isso se transforma, porque acaba sendo uma motivação extra. Não é fácil, Com né? certeza. Eu acho que Sim, você não. vai amadurecendo também nesse quesito, né? É. Mas eu Isso, acho que isso não é só no esporte, né? Isso é na vida, né? Quando a uhum, gente passa por algum momento difícil, né? Um desafio maior, a gente vê que assim, quando você sai do outro lado, você é uma pessoa diferente, você aprendeu com aquilo, né? Então, se você pega isso é do igual o esporte, coronavírus agora, né? sim, Ninguém quer passar então por vamos isso, mas passar. a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, assim, ou você encara como uma oportunidade de melhorar, de se reinventar, de fazer melhor, de entender, por mais difícil que seja, não vai ser para sempre, mas assim, a gente tem que sair melhor dessa, a gente não pode sair Sim, igual. Alguma coisa a gente tem que mudar, né? Então, é sim. justamente esse olhar que nos ajuda a ver, não é o fim do mundo, às vezes não é o mundo ideal, mas como que eu vou recomeçar? Quais são as soluções diante desse problema? Acho que o importante é sempre pensar em solução, ficar focando no Sim. problema e sempre focar na solução, né? É, tem que pensar fora da caixa, né? Assim, você tem que. Eu vejo assim, sempre quando tem uma crise, quando tem alguma coisa, até uma dificuldade assim com a gente.
quando você tem que pensar um pouco diferente, você tem que sair um pouco fora do seu normal, você aprende bastante coisa, você muda um pouco. Acho que há muitas empresas que conseguem sair desse, se reinventa, aí vai acontecer as coisas. Pessoas, por exemplo, eu vejo aqui na Noruega, muitas empresas que às vezes viajavam para fazer reunião em outra cidade, hoje vê que não precisa, eles fazem tudo na internet. Então não precisa gastar um dia inteiro, gastar combustível, tempo para você ir para outra cidade, dá para fazer tudo online, né? Então acho que muitas coisas vai sair, né, melhor no outro lado. E eu vejo também a solidariedade das pessoas. As pessoas parece que estão se preocupando bastante com o outro, né? Então, isso tenho visto bastante. Quando a gente está com medo, a gente não está muito bem, aí a gente começa a olhar um pouco mais para o outro, um pouco mais humano, né? Não, com certeza. Eu acho que É. assim, a gente sempre destaca as coisas ruins, né? Existem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, assim como você, né? Pô, vem da Noruega para Taubaté para fazer um trabalho social muito legal, né? Mas não se fala muito disso. Agora, nesse momento que está todo mundo meio que em crise, essas ações pelo menos Sim. começam a aparecer um pouco mais, né? Não, e vários trabalhos, e várias empresas que gostam de ajudar, ou que já tem esse perfil. E eu acho que o caminho é esse. Até assim, a gente tem os dois lados. A gente produz, só que a gente também, nós somos consumidores, eu sou consumidora de outras marcas, né? Você começa a se Sim. preocupar com quais marcas realmente, por exemplo, estão ajudando nesse momento de pandemia, de fato, né? Não só propaganda, porque tem a coisa Sim. que é só propaganda também, né? O que estão fazendo realmente de fato? Você se identifica e você começa a falar assim, poxa, que bacana. Porque não é só a questão... a gente está entendendo que todo mundo, um depende do outro, né? E você Sim. vive num ambiente onde as responsabilidades são importantes. Então, se tem alguém que você vê que tem uma responsabilidade social, que tem uma responsabilidade com o meio ambiente, e você compartilha daquele valor, aquilo lá também vai te estimular. Assim, eu vou, por mais que eu pague um pouquinho mais caro, eu prefiro do que alguém que faz sei lá, trabalho escravo, entendeu? Sei lá, alguma empresa que contrata para vende mais barato, quem trabalha é criança, e enfim. Então, acho que isso Sim. também vai se renovando nesse momento e a gente vê, né, essas pessoas aparecendo mais. Eu acho que já existiam, né? Eu não acredito, eu acredito que existem muitas pessoas boas, né? As pessoas se importam com os outros e nesse momento acho que Sim. só está aflorando mais. Sim, eu sempre falo que tem muito mais pessoas bons no mundo do que pessoas ruins. Então, só que assim, o que vende, né? O que passa no jornal? O ruim, É. né? É morte, corrupção, essas coisas. Mas quando você fala com as pessoas, você sempre sai para falar do projeto, converso, vou em Uhum. escolas, aqui na Noruega, aí no Brasil, e aí você vê assim, tem muitas pessoas boas. Então, só Uhum. que não é visto, né? Então, Não. acho que é bem bacana agora. A pessoa está conseguindo sair e mostrar um pouco mais de solidariedade e isso inspira as pessoas, né? Uhum. Uhum. E você também, né? Você e seu marido também, né? Faz bastante trabalho voluntário, assim, então, e fala um pouquinho mais do que vocês fazem, né? Nessa lado. Bom, assim, a gente, a princípio, não temos um instituto próprio ainda, né? A gente não tem um instituto Fabíola Molina, a gente está no processo de construir para um estatuto, enfim. É burocrático, né? Mas Sim. quando a gente parou de nadar, como nós também representávamos a nossa cidade, São José dos Campos, e a gente tinha um relacionamento lá, a gente falou assim, olha, agora a gente não contribui mais como atleta, a gente não vai lá mais fazer ponto. Mas a gente quer Uhum. contribuir de outra maneira. Então, assim, por favor, nos coloquem junto com os professores. E aí, na época, a Ana Cândido, que é uma super querida, apaixonada por natação, falou assim, então vamos construir algo onde, né, possa ser uma rotina de capacitação dos professores. Então, a gente ajudou a capacitar os professores, como também a gente ia nas piscinas conversar com as crianças, dar dica, não só de esporte, mas principalmente de vida. Então, a gente lá em Sim. São José dos Campos existem 15 piscinas públicas, né? Onde acontece esse projeto. Então, nós éramos parceiros desse projeto. E aí uma iniciativa própria nossa foi, né? Já que a gente agora não é mais competitivo, mas a gente sabe que as crianças se espelham no atleta de alto rendimento,
Coelho ou naquele livro, Sim. vamos unir as duas partes, porque a gente já esteve aqui, mas hoje a gente está trabalhando aqui, então vamos juntar os dois. Então a gente fez uma competição onde a gente trouxe, né, atletas do Brasil todo, que foram ou atletas olímpicos ou atletas da seleção brasileira, para dar no mesmo revezamento que essas crianças que estavam começando. Então a gente juntou eles no mesmo revezamento e isso a gente fez, e aí há um intercâmbio muito grande, e nessas competições também a gente valorizava os atletas que se destacavam para ganhar bolsas de estudo. Então a gente buscava parceiros em algumas escolas, o Opção Kids, por exemplo, né, o Colégio Opção foi uma das escolas que sempre apoiou a gente em termos de dar bolsa de estudos, algumas escolas de línguas. Então, assim, além de a gente estar estimulando no esporte, mostrando como o esporte também abre outros caminhos de oportunidade. Então, você pode ganhar uma bolsa de estudo, né? A gente tem alguns amigos que, por exemplo, se formaram com uma bolsa de estudos, depois conseguiram um trabalho dentro da Embraer, e hoje está trabalhando no Japão, que é o Leandro Silvério. E ele veio desse projeto, começou assim, ganhou bolsa de estudo, se formou no colégio, conseguiu uma bolsa de estudo pelo trabalho, trabalhou na Embraer e hoje está trabalhando no Japão. Então, o esporte também proporciona isso, e a gente, como a gente vivenciou isso, a gente vai estimular. Então, a gente mostrar para as crianças esse caminho foi importante. Então, é uma competição que a gente realiza só de 2 em 2 anos. Então, já tiveram 2013, 2015, 2017, 2019. Então, 4 edições dessa competição. E o pessoal, assim, adora tanto... os atletas de alto rendimento, eles ficam felizes de contribuir, porque eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente explora pouco os nossos ídolos, né? E a gente tem dentro do esporte tantas pessoas que fazem tantas coisas bacanas, e só que cada um fica no seu mundo, não existem tantos convites assim para eles chegarem até um projeto social, né? Então Temos que unir. Eles ficam super felizes de contribuir, porque assim existem histórias lindas, né? Por exemplo, o João Luiz Gomes Júnior, que nada sem peito, foi quinto nas Olimpíadas do Rio 2016. Ele tem uma história linda, vem de uma família super humilde, foi garçom, foi salva-vidas, tudo para ajudar a chegar um dia como um atleta de alta performance, e hoje ele é o melhor do Brasil. Então, assim, as crianças olhando para o João, caramba, entendeu? Assim, isso é muito bacana. E o João fica feliz, porque ele falou assim, eu consegui, gente, vocês também podem conseguir. Né? E aí eles veem que a gente é humano, que a gente tem 2 braços, temos 10 dedos, não temos 20 dedos, né? E a gente faz tudo igual eles, e realmente é muita dedicação, muito esforço, mas que você pode seguir aquele caminho. Então, isso é muito bacana. E aí, o legal... Pode falar, Tia. O legal quando... Pode deixar. Não, o legal assim, que quando é alguém que vem talvez de um passado igual aos outros, né, que as crianças que talvez não tenham não vêm de uma família que pode colocar no esporte, pagar isso, aquilo, quando eles vêm, tem um exemplo lá do projeto também, a Flávia, vem de uma família muito humilde, ela conseguiu passar no FEC Camargo, na escola, né, fez balé, se formou em balé, agora fez educação física, e ela vem do Barreiro, né, do bairro onde a gente mora, no sono rural. E quando a pessoa vê que ela conseguiu, aí eles começam a acreditar, se ela conseguir, talvez eu também consigo. Não é alguém que vem de uma família que tem mais rico, mas alguém igual eu. E aí eles talvez começam a ver vocês, né, todos os atletas, ver que são pessoas, que não é alguém que eles vêem na televisão, que parece que não é humano. Então isso é muito importante para inspirar eles, para acreditar que pode, né? Porque se você não acredita em você, você não vai conseguir. É bem por aí, né? E eu acho que essa proximidade, ela é muito importante, né? E eu acho que assim, né? Os pais ficam muito felizes que eles veem aquele caminho, as crianças ficam muito felizes, assim, todo mundo sai ganhando com isso, né? Assim, com certeza. É só uma situação ganha-ganha. As empresas que investem, né? Os patrocinadores, eles, né, por exemplo, o Colégio Opção, ele recebe essas crianças como bolsistas, e por eles serem atletas, eles são super esforçados, super dedicados, são exemplo
para os outros estudantes também, que vê que ele está treinando e indo bem na escola. Então, Sim. acaba virando uma bola de neve, né? Fala, poxa, que legal, ele está com bolsa de estudo aqui porque ele nada. Eu também vou querer fazer esporte porque, né, posso ajudar mais a minha família, minha mãe, ou, enfim, os pais que estão sabendo que existem bolsas de estudo e estimula o filho no Sim. esporte. Então, Sim. acho que é tudo muito positivo. No Brasil tem muito isso, né? Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver que tem muita possibilidade. É um país que é um país rico, né? E tem, se você se esforça, tem muitas bolsas. Você pode passar nos estudos e no esporte, né? Então é um país que tem possibilidade sim para você chegar lá em cima, ou pelo menos você ganhar vida com aquilo que você quer, né? E é Aí bacana aqui, ver vindo assim de uma norueguesa, né? Porque os brasileiros não têm essa percepção, infelizmente. A gente tem uma percepção muito crítica do nosso país, sim, dos nossos governantes, enfim, não estou falando que ninguém é perfeito, que está fazendo tudo certo, né? Pelo contrário, mas a gente tem uma meio que a síndrome de criticar o chefe, né? Tipo, sempre está fazendo alguma coisa sim, errada. E a gente esquece de valorizar algumas coisas que existem no Brasil que são muito boas, como essas oportunidades, né? Não estou falando que é sim, perfeito, nosso sistema está longe de ser, mas existem sim, realmente muitas oportunidades e que às vezes ela não é valorizada porque às vezes as pessoas também nem procuram, né? Nem querem sim. saber, não se interessam e ficam só nessa reclamação, né? E assim, para você ganhar uma bolsa, para você conseguir alguma coisa, tem que se esforçar. Não, não cai no céu. Claro que se você não se esforça no esporte, você não vai chegar lá em cima. Então, acho que essas oportunidades dentro do esporte, dentro dos estudos, tem que ser para quem se esforça, quem realmente quer. Tá certo, Uhum. senão eu jogava fora, não é para todos. E se as pessoas não se esforçam nem para saber como fazer, como que eles Uhum. depois vai se esforçar para aproveitar ao máximo, né? Porque tem Uhum. muitas pessoas que quer fazer, né? Que quer fazer o seu melhor, né? Uhum. Mas as suas filhas hoje, elas fazem, né, a natação. Natação fazem. Agora tá na pandemia, não estão fazendo, né? É. Outro dia foi engraçado porque na casa que tá morando tem uma piscininha. E daí, por algum motivo, a gente falou assim, eu falei assim, filhas, hoje a gente vai colocar um maiô, tem natação. Só que eu não quis dizer que tinha aula. Elas ficaram, Ah, hoje tem natação, hoje tem natação. Aí eu fiquei até meio com dó de falar assim, então, não é aula de verdade, é só aula aqui. Elas, que pena. Mas elas sim. adoram a aula de natação, né? Mas Puxou, agora né, os pais. agora elas estão, né, nessa fase aí esperando tudo voltar ao normal. Elas acham que elas Sim, vão de férias, né? Mas eu acho que é importante colocar, não só na natação, mas eu acho que a natação é um esporte que é bom começar cedo, porque você pode fazer desde pequenininho, né? Te dá uhum, também essa autonomia na água, que é importante. sim, E a gente vai incentivando, né? Porque acho que o esporte é bacana para a criança. E assim, acho que para a respiração, para toda a parte física da criança, a coordenação motora, a natação é muito boa para a coordenação motora. sim, E elas estão fazendo as aulinhas, né? Quer dizer, estavam. Agora a gente vai esperar voltar para ver como é que vai continuar. Mas sim. elas gostam bastante, a gente vai incentivar. E o que você acha do sistema aí, do esporte no Brasil? Que é oferecido pelo governo, como que é? Por exemplo, nos Estados Unidos tem bastante. Você entra no colégio, você consegue bolsa. Se você é boa, você é bom em algum esporte. O que você acha dessa diferença? Como que funciona isso aí no Brasil? É assim, a gente está longe de ser um sistema bom ou perfeito, né? Igual a gente falou, assim, existem algumas iniciativas que funcionam em alguns locais, existem alguns governantes ou alguns gestores que conseguem fazer um bom trabalho. Existem muitas pessoas que gostam do esporte, que fazem por conta própria, então a gente vê alguns projetos sociais, pô, assim, indo super bem, porque tem pessoas, né, acreditando naquilo. Mas o sistema governamental, né, a gente não tem. Primeiro que a gente não tem estrutura, de uma certa Sim, maneira, nas escolas
né? A gente estava falando assim, pô, o sonho seria você ter escolas integrais para a criança poder ter todo o aprendizado cognitivo, pedagógico, e depois você continuar para você ter desenvolvimento físico, né? Enfim, cultural, de artes, que eu também acredito. Mas a gente fala assim, as escolas, elas... Você tem 1000 alunos de manhã e você não tem onde colocar, mas as outras 1000 crianças precisam estudar à tarde. Então já começa assim, você não tem estrutura, como é que você vai oferecer esporte se você não tem espaço? Sim. Então, assim, não é uma questão simples, vamos fazer mais esporte. Assim, não é uma coisa que melhora e que você muda de uma hora para outra. Você vai, assim, tendo que mudar algumas coisas. Existem, a gente falou assim, aí que eu acho que está um problema maior, que você tem ações separadas e que elas não se unem. Né? Hoje, a gente aqui, né, dentro do governo, a gente percebe muito essa divisão. E agora, acho que a gente está passando num momento do mundo onde as pessoas entendem que, assim, precisa haver convergência e união das pessoas e conversar para as coisas serem mais conjuntas e não separadas. Sim. Então, eu acredito, assim, que existe muita divisão. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque existem braços separados fazendo coisas, mas que não se conversam, não se unem, né? Uma das coisas que a gente sabe, né, e tem alguns entes que são responsáveis por algum tipo, né, dessa contribuição. A gente existe aqui no Brasil uma confederação chamada Confederação Brasileira do Desporto Escolar, que é a CBDE. Então, assim, eles são uma confederação que tem essa responsabilidade de estimular o esporte na escola. Até 2018, eles não recebiam uma verba direta, era uma verba que, desde 2011, de 2001, que tem a Lei Pelé, que tem né, a verba das loterias destinadas ao esporte. Antes ela passava pelo COB, o COB ficava com todo esse dinheiro e distribuía para algumas entidades, como o S escolar, o universitário, enfim. Desde 2018 isso mudou. Então, assim, eles têm essa responsabilidade. Nós, por exemplo, como governo federal, temos algumas iniciativas e alguns trabalhos, mas somos um elo facilitador para que o responsável que trabalha com o esporte escolar, tem know-how, tem uma equipe para isso, ele possa desenvolver o trabalho. Então, a gente, assim, faz alguns tipos de apoio. Mas se você não conversa, se você não une os programas e você não junta as forças, vai ficar fragmentado. Ele faz um esforço ali, eu faço um esforço aqui, se unisse, ia ficar muito mais forte. Então, assim, eu vejo realmente, assim, esse problema e também quando você vai nessa crescente, acho que tudo começa na base, você estimular o maior número de crianças possíveis a fazer esporte. E a gente vê que algumas regiões, por exemplo, sei lá, o Ceará é esporte. Por quê? Porque, né, tem um histórico, tem, né, treinadores, ídolos lá, e aquilo lá se desenvolve lá naquele local. Aí você pega, sei lá, um vôlei de praia que é forte na Paraíba. Então, assim, só que a gente não tem isso em todos os lugares do Brasil. Existem as questões climáticas, existem algumas coisas que o Brasil é muito grande, mas, como eu falei, não existe muita continuidade e nisso a gente sofre. Né? Existem algumas iniciativas muito boas, mas ainda é muito pouco. Acho que o importante é realmente a gente investir na base. Eu estou aqui tentando, né, tentando encontrar uma solução. Acho que se eu falo assim, gente, se alguém tiver uma solução, vocês mandam para a gente. Compartilha, porque a gente não tem todas as respostas, mas a gente está aqui justamente para construir junto. A gente já vivenciou, então a gente sabe dessa importância e a gente quer que faça acontecer, né? Existem muitas coisas burocráticas, né? Existem muitas dificuldades de você conseguir realizar as coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que está existindo uma mudança que eu vejo que é muito importante, que é na questão da profissionalização da gestão, né? Que antigamente que bom. Não existia, na verdade, profissionalização em quase nada. Eu falo que eu fui uma atleta que foi para as Olimpíadas, mas um zero de profissionalismo, em todos os sentidos, a começar pela meu clube, a confederação, o COB sempre foi uma organização, enfim, mais, digamos assim, profissional. Mas não dá para só eles serem profissionais. As nossas confederações têm que ser profissionais, tem que ter pessoas que consigam fazer uma gestão boa. E nem existia capacitação para isso, não existiam cursos, de uma certa maneira, para isso. Então, gestão esportiva é uma coisa recente, né?
Então, eu acho que quanto mais pessoas qualificadas, a gente vê, por exemplo, a diferença no voleibol. Por que que o voleibol tem, assim, esse histórico tão vitorioso? Eles formaram muitos gestores, então a gente vê pessoas do voleibol espalhadas em gestão pelo Brasil todo, faz muita diferença, né? Sim. Então eu acredito numa transformação que vai acontecer a longo prazo, mais pessoas envolvidas no esporte com boas intenções, mas é um longo caminhar, né? E a gente vai fazendo o nosso melhor, plantando a nossa sementinha. Então, a minha percepção é um pouco essa, mas a gente não pode desistir, né? E eu acho Não, e daí você traz do esporte, né? E eu acho que a solução está muito no trabalho em conjunto. Sim. Né? E aí, e às vezes é difícil porque as pessoas às vezes não querem ceder, igual um relacionamento, às vezes, assim, sabe? Você tem uma opinião, ou tem outro. Cara, se num relacionamento de marido e mulher já é difícil, às vezes existe um acordo, porque já existe uma disputinha de poder, enfim. Imagina num âmbito muito maior do que esse. Você, alguém ceder um pouquinho aqui, outro poder ceder um pouquinho ali. É complexo, né? Então, Sim. Mas eu acredito que o caminho é realmente a junção das forças. É só assim que a gente vai conseguir caminhar e progredir e ser um dia uma nação diferente em termos de realmente acreditar no esporte. Porque o esporte ele não é valorizado no Brasil, né? Você, antigamente, era considerado um atleta, então você tipo, não faz nada. Você é meio tipo assim, um vagabundo, não quer estudar. É uma percepção que tinha no passado. Hoje já mudou um pouquinho. Né? A não sei que você era um grande herói, tipo, sei lá, Ayrton Senna, Guga, né? Aí é diferente, Né? Mas, assim, se você fala assim, que você é atleta profissional, tá. Nos outros países, cara, você é tido como um herói, sabe? Você tem uma relevância. Então, eu acho que isso essa percepção também tem mudando aos poucos, né? Mas eu acho também, assim, como o Brasil é um país muito grande, é difícil também mudar, né? Porque, assim, muitas pessoas com opinião diferente e são culturas diferentes de um lado do país para o outro. E o clima também, assim, é uma coisa que dá certo no norte, não dá certo no sul. Noruega é um país pequeno, temos 5 milhões de habitantes. Se aqui existem dificuldades né, no governo de entrar em um acordo, imagina aí no Brasil, né? Com tantas pessoas em um país tão grande, né? Então, acho que, não sei se você vê isso também, mas eu acredito que isso deve dificultar bastante também, né? É um desafio bem grande isso. Então. Porque, assim, Ainda mais, eu acho que nesse momento que a gente percebe, por exemplo, essa questão, essa polaridade tão grande, né? E as pessoas não são pelo Brasil, elas são por um lado ou por outro. E esquecem o que é maior, que o Brasil é maior que tudo isso. Só que eu acho que é cultural, enfim, de você ser tão polarizado que você não aceita um outro tipo de governo, você não aceita um outro jeito de ser, né? Isso aí eu acho que tem muita filosofia envolvida nisso, né? Acho que não é o foco aqui. Mas eu acho que, assim, eu falo assim, eu estou aqui para ajudar o Brasil. Eu quero ajudar a melhorar o Brasil. Se você tem uma oportunidade de ajudar o Brasil, eu vou tentar, que o Brasil é mais importante do que um lado ou outro. O importante é a gente melhorar o nosso país, né? Então, acho que se já tivéssemos mais pessoas pensando desse jeito, ia ser mais fácil. A gente seguiria mais, porque a gente estaria no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Né? Mas você sente que você consegue colocar as suas ideias? Você sente que você consegue fazer uma diferença, pelo menos um pouco? Sim, acho que assim, aqui a gente está com um secretário especial, que é o Marcelo, que vem do mundo empresarial, mas que lidava com atletas, né? E existe realmente uma troca de ideias, uma troca de sugestões. Por exemplo, nessa reunião que eu tive ontem, numa reunião com o pessoal da CBDE, dessa confederação, e nós ajudamos em alguns aspectos. E aí tinha lá, eles têm um processo de capacitação, eles capacitam para eventos, porque eles fazem bastante eventos, eles capacitam os professores. E aí eu falei assim, eu poderia dar uma sugestão? Eu acho que falta capacitação para os pais. Porque se você está lidando com o esporte escolar,
Não adianta o filho, né, tá lá na escola, o treinador fala alguma coisa, em casa os pais não terem algum conceito, não terem uma ideia. E eu falo assim, porque, né, eu recebo muitas perguntas de pais: o que eu faço com meu filho aqui? O que eu falo assim? E os pais têm as melhores intenções, mas eles nem sempre sabem o melhor caminho. Então eles buscam, mas às vezes também não buscam no lugar certo. E falta isso. Eu falei, já que vai capacitar, ainda mais esporte escolar, onde o filho ainda é dependente do pai, né? E aí eles falaram, nossa, bacana, a gente vai incluir isso, né, na próxima capacitação. Então, assim, isso aí é óbvio Legal. que é uma parte mais pedagógica, digamos assim, mas existe sempre uma troca, né? Óbvio que nem sempre, assim, todas as ideias nossas são aceitas, mas pelo menos existe discussão. Eu acho que isso é muito válido. Hoje, por exemplo, eu tive num evento de manhã junto com o ministro da Defesa, o General Brasil, e o ministro da Cidadania, o Onyx. E foi a entrega dos kits de alimentação para o programa que chama Profesc, Forças no Esporte, que é um contraturno escolar que acontece nas estruturas militares. Como não está acontecendo as atividades, eles converteram em alimentos e deram uma cesta alimentar para as famílias, né? Ai, que bom. E lá, por exemplo, agora assumiu um novo comandante nessa questão do esporte, né? E aí ele estava trocando algumas ideias, assim, óbvio que informalmente, ele falou assim, nossa, a gente tem uma super estrutura que a gente poderia ajudar muito na questão de pesquisa, né, e de ciência voltada para o esporte, e a gente também poderia usar muito mais detecção de talentos nessas crianças, são 30 mil crianças atendidas, mas não existe, por exemplo, nada aplicado em detecção de talentos. Então, quando você conversa, você troca uma ideia, pô, a gente pode aproveitar essa ideia e usar. A gente tem alguém que faça detecção de talentos, a gente pode levar até esse programa e começar a construir isso juntos. Então, assim, existe uma troca, né? Não é algo que a gente, por exemplo, aqui está só obedecendo regras, não. Então, isso é bacana que a gente é óbvio que é aos pouquinhos, igual eu falei, eu também estou aqui há pouco tempo, né? Mas eu acho que existe um caminhar em conjunto, sim. E você entrou, foi em fevereiro? Mas quando Dia que você 10 de entrou? fevereiro eu tomei posse, isso. Ah, sim. E os seus projetos futuros, assim, você está aí agora, o que você pensa, né, daqui para frente? Qual que é o... Porque você já foi atleta, já é atleta, né? Então, mãe, empresária, agora está aí nessa posição aí. Quais planos que você tem? Eu acho assim, o importante é a gente ter um coração disposto a contribuir, a ajudar, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse, eu nunca fui muito envolvida com política, né? As pessoas me sabem, me conhecem, que eu nunca, enfim, né, defendi nenhum lado, nunca participei muito desse âmbito, assim. Mas surgiu essa oportunidade, eu falei assim, eu não sei nada, mas eu estou disposta a aprender e contribuir, né? Estou aqui aprendendo muito, é difícil, é um super desafio, mas você se dispõe Imagina? àquilo. Então, assim, eu não imaginava estar aqui hoje, mas estou com esse propósito de ajudar. Então, acho que o meu coração, assim, né, a gente querer, óbvio, as nossas filhas cresçam, né, com os valores, acho que a gente sempre preocupa, a gente tem que primeiro ter os nossos objetivos interiores, internos, assim, o mais importante para mim é a nossa família ser sólida, as meninas crescerem com os valores corretos, e a gente poder contribuir, né, com o mundo para ser um mundo melhor, né, o esporte é minha área, então o que eu puder contribuir com o esporte, esse eu quero que seja meu futuro. Se eu tiver, agora eu estou envolvida mais diretamente, mas se eu estiver envolvida indiretamente também em algum outro momento, isso vai ser importante. E a gente nunca sabe. Então, assim, eu a princípio não tenho outros planos assim, né? Tipo assim, daqui a 10 anos. Porque primeiro está muito longe, também não tem como a gente, né? Assim, e a nossa empresa, por exemplo, né? A minha mãe hoje está tocando praticamente sozinha lá em São José. Mas é algo que a gente quer dar continuidade, a gente quer melhorar, a gente quer expandir. Porque a gente sabe que, assim, é importante para os atletas, assim, se sentirem bem quando estão fazendo esporte. Era uma coisa que eu não tinha. E eu acho que, assim, a gente precisa mostrar que a gente, como brasileiro, a gente pode fazer coisas de qualidade, coisas com qualidade, coisas muito boas. Então, isso também é uma coisa muito legal. Às vezes você contribui indiretamente, você nem percebe, né? O quanto você proporcionar uma boa experiência para o atleta, porque ele está... É legal que a gente recebe algumas comentários
e-mails de algumas mães falando assim, nossa, minha filha colocou um maiô e ela se sentiu bonita. Ela falou assim, mamãe, eu estou me sentindo bonita pela primeira vez. Às vezes tem Nossa, que algumas que legal. estão mais cheinhas ou mais gordinhas. Então, como o Uhum. maiô tem uma... Então, assim, é muito legal você até poder resgatar a autoestima. Acho que o esporte já ajuda nisso, né? Mas, Sim. mas o que a gente vê até eu brigo assim, né? Eu acho que o que a gente veste é muito importante, né? Ontem as meninas começaram as aulas online, apesar de elas terem 3 e 5 anos, está tendo aula online. Enfim, tá Que indo bom. mais ou menos, mas está tendo aula online. Enfim. Mas eu falei, gente, vamos colocar uniforme, já que vocês vão aprender, vocês vão colocar o uniforme da escola para É. aprender. A professora vai estar lá, entendeu? E aí elas colocaram o uniforme, prenderam o cabelo, enfim, colocaram a tiara da cor azul, que é o uniforme da escola, que é importante. Então, assim, às vezes a gente não sabe como a gente vai contribuir, mas a gente acha que tem que ter esse propósito, né? Assim, eu quero ajudar, né? Assim, enfim, Sim. eu não estou pensando, assim, hoje estou me dedicando 100% a isso. Daqui a, sei lá, enfim, 6 anos, com certeza vão já ter outros projetos que às vezes eu nem imagino, né? Mas eu não É. penso Isso muito no que é futuro, tá? gostoso, né? É. Eu sempre Eu penso. gosto, assim, as pessoas que perguntam, né, sobre o futuro, eu sempre falo, não tem como a gente planejar tanto, a gente tem os É, desejos, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente nunca sabe, né? O que vai vir pra gente amanhã? Hoje eu hum, estou aqui na Noruega, era para mim estar aí, em 3 dias arrumei a mala, vim para cá, nem imaginei, uhum, então assim, a gente planeja muito, a gente tem que ter os nossos sonhos, né? Claro. Mas eu acho que, como você falou, né? Temos os valores e as coisas vão aparecendo, né? Se você planeja demais sim, também, aham, às vezes vem uma uhum, oportunidade e você não vai pegar porque, não, mas não foi isso que eu pensei que eu ia fazer, né? Se você está aberto as coisas que vão vir, né, para o seu lado aí, eu acredito que tem muitas possibilidades, oportunidades quando você está aberto para uma aventura diferente, né? sim, aham. E acho que existem tantas, acho que a gente não consegue ficar parado, né? Então, assim, Não, sempre vai, ou a gente vai buscar alguma coisa ou vai aparecer alguma coisa. E assim, e no sim, momento, por exemplo, atualmente, eu tenho tanto trabalho para fazer, eu tenho, né, as metas para entregar, os objetivos a cumprir, que a gente também tem que focar nisso. É óbvio que você falou assim, a sim, gente não pode deixar de sonhar, mas não adianta você viver no futuro e você não realizar no presente. O teu é, futuro vai depender do que você faz agora. Se você fizer bem sim, agora, o teu futuro está mais garantido. Então, vamos concentrar em fazer certo agora, né? Vamos fazer bem, porque aí também as portas, inclusive, vão se abrindo, né? Sem se esquecer de se capacitar, né? Você continuar sempre aprendendo, sempre estudando, né? Você, por exemplo, sei lá, tem que ser, eu acho que é muito válido a gente. E aí, quando a gente vai aprendendo, a gente vai também tendo novas habilidades, conhecendo novas pessoas, e as coisas vão acontecendo. Então, uma sim, coisa até que eu aprendi com a Luísa Trajano, né, aí do Movimento Mulheres do Brasil, onde a gente se conheceu, ela falou, ela fala muito nisso, assim, as coisas acontecem para quem está em movimento. Se você ficar parado, nada vai acontecer para você. O importante é você estar em movimento, porque o movimento traz movimento e vai trazer alguma coisa para você, né? Então, sim. eu acredito muito nisso, estar em movimento. Eu consegui participar pouco das mulheres do Brasil, fui em alguns eventos, mas para quem não conhece, explica um pouquinho mais. Você faz tempo que você está participando, né? Explica para o pessoal um pouco mais, para eles até procurar para saber como que eles podem participar. Bom, para participar é bem fácil, é só ir no www.grupomulheresdobrasil.com.br e lá você vai ter já uma mensagem de boas-vindas, né, falando já os inegociáveis e os valores do grupo, se você está de acordo com aquilo que é você ajudar o Brasil, ser protagonista, você aceita e você está dentro daquele ambiente, depois você começa a participar também de um ambiente como se fosse um Facebook, mas chama Workplace, onde existem os comitês, as cidades e tudo mais. Então, para participar é muito fácil. E o slogan do grupo é Cada Mulher Conta. Porque independente da sua classe social, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, o importante é que você é mulher e você quer contribuir, você quer ajudar. Então, só de você ser mulher, já está ótimo. Sim, Você já é uma pérola e a gente, assim, então todas são bem-vindas, né? E é um grupo com um propósito social, ajudar o Brasil, né, através de diversas ações, de diversos comitês,
tanto na área da educação, da saúde, de desigualdade racial, de desigualdade de gênero entre, né, homens e mulheres, enfim, tem, se eu não me engano, 19 comitês diferentes, onde as pessoas podem se engajar mais ativamente em diferentes cidades. Também você procura, eu acho que já está em 40 cidades pelo Brasil, né? E mais de então deve ter alguém perto. É, por aí. E são já mais de 40 mil mulheres que participam. Então, quando o grupo começou, na verdade, ele começou assim, quem conhece a Luísa Helena, ela está participando, inclusive, de várias lives. Eu recebo a agenda dela diária. Sim. Eu participo, ela, tipo assim, tem 5 lives por dia. Né? Ela é super ativa. E o grupo começou, e ela fala assim, né? Às vezes as coisas começam meio caóticas e depois elas entram em ordem. Então, o grupo nasceu de uma reunião que aconteceu em Brasília, de onde surgiu um convite do governo, falou assim, a gente quer escutar as mulheres a entender o que elas acham que o Brasil precisa melhorar. E nisso a Luísa falou assim, eu não tenho uma opinião, a minha opinião somente não conta, tem muitas mulheres que eu conheço que podem contribuir. E nisso eu fui convidada junto, né, com a minha mãe para a gente participar desse momento em Brasília. Então a gente falou assim, olha, a gente acha que pode melhorar isso, melhorar aquilo. Imagina, só uma reunião só de mulheres, óbvio que tinha ordem para falar. Mas foram 2 horas de sugestões de coisas que o Brasil poderia melhorar. Depois disso, ela falou assim, nossa, tem tanta gente boa, com tantas ideias boas, vamos reunir essas mulheres novamente, daqui a um mês, para a gente ver o que a gente pode fazer de vez de ficar esperando o governo fazer, vamos fazer a gente mesmo. Sim, aí começou. Depois de 2 meses, começou esse grupo chamado Mulheres do Brasil. Ele tem no mundo inteiro, né? Tem, porque algumas mulheres, por exemplo, estão em outros lugares e falam assim, nossa, que legal, eu quero trazer essas ideias para cá e se ajudam em cada local, tem necessidades diferentes. Então, na Alemanha, diferente do que acontece nos Estados Unidos. A Fabi está perguntando, tá aqui, se tem na Noruega. Eu acredito que não. Eu acho que na Noruega ainda não. Quem sabe que eu posso montar um grupo aqui, né? Com certeza. Temos 3 minutinhos, tá? Só para a gente não perder o tempinho aqui, né? Que o tempo passa tão rápido, né? Mas eu acho que você quer falar alguma coisa no final que você não falou até agora? Não, acho que a gente tem que, assim, se ajudar, né? Agradecer. Eu acho que sempre falo no sentimento da gratidão. A gente, por mais difícil que esteja sendo tudo isso, a gente sempre agradecer, a gente ter uma postura de agradecimento. Eu acho que isso é muito importante. E, né, agradecer a você, Tini, pelo exemplo que você é, pelos ideais que você segue, pelas crianças que você ajuda no Brasil. Acho que não tem preço. Acho que quem trabalha com isso, que se envolve com o social e vê a diferença que a gente faz na vida das outras pessoas, não tem o que paga, não é verdade? Então, verdade. Assim, eu acho que assim, e acho que o importante é a gente dar o primeiro passo. Que eu acho que as coisas mais difíceis é falar assim, por onde eu começo? Muitas pessoas não sabem por onde começar. E eu acho que o Grupo Mulheres do Brasil é justamente essa chance para você se engajar, porque já começou, né? Eu acho que tudo na vida, por exemplo, assim, quem quer emagrecer, cara, o primeiro dia de você ir fazer o exercício físico é o mais difícil. Então, acho que a vida é muito assim, você dá aquele primeiro passo. Depois que você começa, as coisas vão desenrolando, enfim, você, né, vai ter as dificuldades e tudo mais. Mas o primeiro passo é fundamental. E às vezes a gente fica receoso, será que vai dar certo, será que não vai? A gente não precisa ter medo, se deu errado, tudo bem, mas tenta, né? Sim, se não tenta, aí que não vai dar certo, porque se você não tenta, não dá nem o primeiro passo, né? Com certeza. Tinha uma frase que estava na piscina que eu nadava, que falava assim, é preferível sofrer a vergonha de uma derrota do que a vergonha de não ter tentado. Então, acho isso super bacana, sabe? Eu cresci com isso na cabeça. É melhor você sofrer a vergonha de uma derrota do que a vergonha de você não ter nem tentado, né? Sim. Então, assim, o importante é começar. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida de alguma coisa, começa. Se der errado, tenta de outro jeito. Bom, quando as coisas voltam ao normal, né? A Fabi colocou, né? Que a gente espera a sua visita, a gente sabe que seu tempo bem corrido, né? Mas quando você está perto de Taubaté, para você conhecer um pouquinho do nosso espaço, né? Com certeza. Eu estou aqui na Noruega agora, mas como a gente falou, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu espero que as coisas aí voltam normal o mais rápido possível, né? E eu queria agradecer você, porque eu acho que você mostra, né, para as pessoas que
é que você, né, foi atleta e, assim, uma pessoa incrível, que aí você mostra que você quer realmente ajudar o outro, né? Então, eu sempre falo, sozinho a gente não faz nada, então temos que nos unir, nós temos que nos unir para ficar mais forte. Eu acho que o momento agora, que estamos agora, eu acho que isso vai facilitar um pouco nisso. Temos 28 segundos aí, mas realmente eu queria agradecer você pelo tempo que você, né, dedicou aqui para a gente e que a gente realmente espera a sua visita lá no projeto, tá? Tá bom, obrigada. Eu agradeço esse tempo, agradeço as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Que é muito legal, Sim, acho que essa troca. A gente sempre aprende muito um com os outros. Eu queria, tipo assim, escutar as outras pessoas também, né? A sim. gente